No capítulo de número 1, as cartas de Pedro estão bem lá no final da sua Bíblia, bem próximo ao livro do Apocalipse. Carta de Pedro, primeira epístola, no capítulo de número 1, e o versículo de número 13 ao versículo de número 16. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: portanto, estando com a mente cingida ou preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede também santos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa maneira de viver. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, meus irmãos? Irmãos, as irmãs louvaram muito bonito hoje, cantando santo, santo, santo. Os nossos adolescentes louvaram o Senhor dizendo: Santo Espírito, nós te convidamos, né? As jovens cantaram: quero andar em santidade. E o texto ele vem bem calhado, porque pouco tem se falado de santidade nestes últimos dias nas igrejas. A gente está vivendo em dias em que tudo parece ser normal, tudo parece ser comum, tudo que a gente ouve de alguém que é repreendido por alguma coisa que ele está fazendo, o que a gente ouve é: então deixa para lá, é assim mesmo. Mas quando nós olhamos para o Deus que nós servimos, nós enxergamos nada mais, nada menos do que santidade. O Deus que nós servimos, Ele é santo, e requer que aqueles que o adorem também o adorem em espírito e em verdade. E isso fala de santidade. E quando nós pensamos em santidade, é difícil a gente entender como é que Deus pode nos chamar de santo, sabendo quem nós somos. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1, e o versículo de número 2 em diante, Paulo ele escreve aos Coríntios dizendo assim: aos santos de Coríntios, santificados por Jesus Cristo. E Coríntios era uma igreja, irmãos, de muitos escândalos. Era uma igreja que, embora manifestasse todos os dons espirituais, ela era uma igreja que vivia em meio a muitos pecados. Haja vista que Paulo, na continuidade da carta, ele escreve: outrora alguns de vós eram prostitutas, beberrões, mentirosos, ladrões, homicidas, efeminados, e por aí segue. Mas mesmo assim ele escreve a carta dizendo que eles eram santos e santificados por Deus. Quando a gente observa a palavra do Senhor, a gente passa a ter uma preocupação no que significa ser santo. Santo é a expressão usada para expressar o que Deus é. Na Bíblia, no hebraico, a gente vai encontrar a palavra Kadosh. Kadosh nada mais é do que santo. E o que é ser santo? Santo é aquele que traz os atributos de santidade, é aquele que traz qualidades excelentes, como bondade, amor, justiça, juízo, piedade, consolo, benignidade, longanimidade. Tudo o que se manifesta
para o bem das nossas vidas, vem da santidade de Deus. Quando nós falamos do santo, que é o nosso Deus, nós precisamos entender que todo aquele que se aproxima de Deus requer que a sua vida tenha santidade. O autor dos Hebreus, no capítulo de número 12, versículo de número 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então entenda você que se intitula cristão e que diz eu sou crente em Cristo Jesus, que a chave para ver a face de Deus se chama santificação. Se Ele é santo, requer de nós que tenhamos também santidade. E o que é a santidade que Deus requer de nós? A santidade que Deus requer da nossa vida são as qualidades e atributos que existem nele. Quais são essas qualidades? Eu preciso ter na minha vida uma vida de bondade, de lealdade, de fidelidade. Deus precisa encontrar em mim qualidades excelentes que expressam diante dele a minha santidade. Só que ninguém nasce santo. Todos nós que aqui estamos somos chamados por Deus de santos, porque por Ele fomos santificados. Ninguém que aceita Jesus Cristo e vem aqui à frente, levanta a sua mão, entrega a sua vida a Jesus, volta para casa santo já. Não. Ele volta com os seus pecados apagados e uma nova condição de vida, para que então ele entre num processo chamado santificação. A santificação é o processo pelo qual todos nós aqui estamos passando, porque a palavra do Senhor diz que nós estamos sendo aperfeiçoados por esta palavra. Paulo diz que nós somos aperfeiçoados pela palavra. Aperfeiçoamento dos santos. Quem é que trabalha nisso? Os pastores, os obreiros. Cada vez que você ouve uma palavra aqui, o que está acontecendo com você? Você está sendo aperfeiçoado na sua santificação. Então, quando você aceita o desafio de servir a Deus, você automaticamente aceita um desafio de entrar num processo de santificação. Então, ser santo, você só consegue se você aceitar o desafio de santificar-se. E como é que eu faço então, pastor, para entrar neste processo de santificação da minha vida? Eu preciso entender que a santificação acontece em duas fases. Primeiro, renúncia, autonegação. Você quer ser santo? Em primeira instância, você precisa negar a existência desse mundo. Você precisa afastar da tua vida o que é impiedade, o que é injustiça, o que é profanação. Você precisa tirar de perto de você os instintos carnais que vêm todos os dias aflorar na nossa vida. Sabe o velho homem quando acorda em você e diz assim: vamos hoje fazer assim? Você diz assim: não, porque eu estou trabalhando na minha santificação, eu estou mortificando a minha carne para que o meu espírito seja fortalecido na presença de Deus. Então você começa a afastar de você o que é mentira, o que é fofoca, o que é maldizer, o que é levantar o falso testemunho. Você começa a afastar de você pessoas que te influenciam negativamente. E infelizmente no processo de santificação, muitas vezes nós perdemos amizades, porque é difícil você santificar a sua vida e não incomodar o companheiro que outrora andava com você, ouvia as suas piadas, as suas conversas que não agradavam a Deus, e agora você muda o seu palavreado, muda o seu jeito, muda a sua forma de conduzir, muda a forma de se relacionar, e você está num processo de santificação. Deus já está de olho em você, e muitas vezes o mundo quer que você volte para trás, e você bate firme o pé no chão dizendo assim: não, a minha vontade é até fazer, mas eu não vou fazer, porque eu vou entrar pelo caminho da vontade de Deus. Então, no processo de santificação, a primeira fase da nossa vida, qual é? É a autonegação.
Eu vou dizer não para aquilo que a minha carne grita, aquilo que a minha carne está chamando para fazer. Eu digo não, porque eu tenho domínio sobre você, carne. Quem manda aqui dentro é o Espírito de Deus. Quando muitas vezes eu sentir desejo de fazer seja lá o que for, é eu quem vou tomar as rédeas da minha vida. A carne não vai gritar mais alto do que a presença de Deus na minha vida. A segunda fase da santificação é que não basta você afastar de você o que é ruim. É muito fácil você convencer alguém de que o álcool faz mal, de que se você usar drogas você vai ser dependente, de que se você se isolar do resto do mundo a depressão vai te pegar. Tudo que é mal, é muito fácil você convencer alguém. Olha, não chuta a sua canela no bico da porta, você vai quebrar ela. Não vou chutar. Isso é fácil. Então não basta você afastar o mal da sua vida, você precisa entrar numa segunda fase. Qual é a segunda fase? Buscar conhecimento da parte de Deus. A Bíblia diz que, lá na carta de Paulo a Timóteo, que nós somos santificados pela sua palavra. A sua palavra é a verdade. Quando é que nós santificamos a nossa vida? Quando nós temos um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, quando nós gastamos o tempo da nossa vida nos aplicando a leitura diária da palavra de Deus. Você tem feito esse devocional na sua casa? Quanto tempo você tira da sua vida para meditar no versículo? Quanto você gasta do seu tempo com a Bíblia? Quantas vezes você senta num canto qualquer da tua casa e diz assim para a esposa: olha, me deixa aqui uns 15 minutos. Nós precisamos de ter essa relação com Deus. Então o processo de santificação da nossa vida, além de autonegação, porque Jesus diz lá em Lucas, no capítulo de número 9, versículo de número 24, que aquele que quiser seguir, tome a sua cruz de cada dia, negue-se a si mesmo, e aí depois então você vem e segue. Então este processo de santificação é um processo contínuo. É um processo que inicia no momento em que você levanta a mão aceitando Jesus e só vai terminar quando o Senhor recolher você para a glória. Porque se nós já estivéssemos prontos na santificação, Deus já teria nos recolhido. Então você, negando a sua vontade, o desejo do seu coração, você entra no processo de santificação. Mas não pode ficar só nisso. Você precisa também, depois de negar as suas vontades, entrar por um caminho de buscar a Deus, de ter uma vida de devoção ao Senhor. Você precisa consagrar a sua existência em toda a vossa maneira de viver ao Senhor. Então nós, pensando nisso, a gente pensa que, para que eu vou me santificar? Por que de se santificar? Para que eu vou aceitar desafio de santificação? Ninguém tem pregado mais isso, ninguém fala mais disso, isso é tolice. A gente vive como quiser, só vir adorar a Deus, entregar o nosso dízimo e Deus vai se agradar de nós. Não, não se engane. Deus requer de nós santidade. Mas para quê? Você, por certo, já cantou algumas vezes um louvor que diz: derrama a sua Shekinah sobre mim. Não é isso? Não conseguiremos ficar de pé, tamanha sua glória. Não é isso? Você já cantou Shekinah. Você vai vasculhar a Bíblia inteira e só vai encontrar no Velho Testamento. Só no Antigo Testamento tem a palavra Shekinah. Por quê? Porque era uma situação que acontecia de ano em ano, quando o sumo sacerdote vinha na presença de Deus apresentar os pecados do povo, ele entrava num lugar chamado Santo dos Santos. Como era isso? Existia um tabernáculo na igreja, e esta igreja era como os irmãos estão aí. Aqui ficavam as pessoas que vinham para oferecer o sacrifício, pedir a Deus alguma coisa. Aí passando para cá, ficava o pátio interno onde os sacerdotes trabalhavam, que era chamado de santo, lugar santo. E lá dentro
depois da cortina, só entrava o sumo sacerdote. E este sumo sacerdote, por sua vez, ao entrar dentro da cortina, aquele lugar era chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Era onde se repousava a arca, e dentro da arca havia as pedras da lei, o cajado de Moisés e um vaso de ouro com alguma coisa dentro, com tomilho. E ele entrava lá dentro. Só que esse sumo sacerdote, para entrar lá dentro do Santíssimo, ele tinha que se vestir ornamentado de uma roupa sacerdotal, e nesta roupa vinha pendurado algumas romãs, isso é, alguns chupalhos, alguns sinetes para fazer barulho, e ele ia amarrado pela cintura. Ao passar pelo véu, não era este véu que a gente está vendo aqui, não era esse fiapo de pano, não. O véu tinha mais ou menos uns 30 a 40 centímetros de espessura. O peso desse véu, mais ou menos umas 2 toneladas, e era carregado por juntas de bois. Quando ele entrava dentro do véu, ele passava esse véu para o lado de trás, lá dentro Deus vinha para responder a oração e aceitar o sacrifício. E quando a presença de Deus descia naquele lugar santíssimo, o sacerdote se alegrava de tal maneira que ele pulava, que ele gritava, que ele exaltava o Senhor, ele cantava, não sei se ele falava em línguas estranhas, ele batia palma, e ele chegava, irmãos, a um ponto de glória de Deus na vida dele, que ele caía exausto no chão, e muitas vezes alguém puxava ele para fora, aquela corda amarrada na barriga. Tamanha a glória de Deus que existia sobre a vida dele. Agora, o que isso tem a ver com nós? Se você vasculhar a Bíblia no Novo Testamento, você não vai achar a palavra Shekinah. Sabe por quê? Porque este evento não acontece mais. Que é isso, pastor? Eu sinto a presença de Deus. Exato. A presença de Deus, que era manifesta no lugar santíssimo e só o sumo sacerdote recebia, não acontece mais em um lugar específico. A glória de Deus não é manifesta mais somente na igreja. A glória de Deus não é manifesta no congresso. A glória de Deus não é manifesta no Santo dos Santos e nem aqui em cima do altar. A glória de Deus passou a manifestar-se em mim, em você, em pessoas que santificam a sua vida e recebem de Deus a manifestação da sua glória e do seu poder. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, por que você não encontra mais essa palavra Shekinah no Novo Testamento? Porque agora a Shekinah de Deus é você, não é mais um lugar, não é mais um estabelecimento. A Shekinah de Deus é a vida do Levi, é a vida do Raimundo, é a vida da irmã Juliana, é a nossa vida. A Shekinah de Deus é onde Deus quer manifestar a sua glória. Agora, lá atrás era nos Santos dos Santos, o lugar santíssimo. E agora, para Deus manifestar a sua glória, Ele quer manifestar em mim e em você. Mas da maneira que estamos? Será que é de qualquer jeito? Será que nós vamos entrar na casa de Deus e achar que a glória de Deus se manifestará em nós, simplesmente porque eu vim para o culto? Não. Neste processo de santificação da minha vida, eu estou preparando muito antes do culto, muito antes de pensar em vir adorar a Deus. Esse negócio começou na minha casa, ainda dobrando os joelhos, lendo uma palavra, orando ao Senhor, pedindo a Deus que falasse ao coração dos irmãos. O meu culto não começa quando eu entro por estas portas. O meu culto ele vai da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir, orando em espírito, falando com o Pai, pedindo a misericórdia, intercedendo pelos irmãos. A glória de Deus se manifesta em mim quando eu estou dirigindo, vindo para cá, quando eu estou no trabalho, quando eu estou falando com um amigo. A glória de Deus, ela permanece na nossa vida e não no lugar que nós vamos chegar. É engano seu achar eu vou lá na igreja hoje para sentir a presença de Deus. Está perdendo tempo. Você deveria sentir a presença de Deus aonde quer que você estivesse. E sabe o que é lindo?
Nesta manifestação de poder de Deus, o sumo sacerdote fazia aquela agitação, todo mundo ouvia as suas romãs balançando lá dentro, o sino tocando para todo lado, até que parávamos, faziam um silêncio e puxavam ele para fora. E nesta era que nós estamos, a diferença é que ninguém precisa amarrar na minha roupa romãs, não tenho que carregar sinetes, eu não tenho que balançar nenhum chufalho para alguém entender que a presença de Deus está na minha vida, porque quando eu sinto a presença de Deus, ninguém precisa mandar, eu glorifico, eu exalto, eu bendigo, eu digo que Ele é santo, 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 nós exaltamos e adoramos a Deus, é com a nossa boca, as romãs que saem de nós, irmãos, são um aleluia, um glória a Deus, que nós damos durante o culto, louvado seja o nome santo do Senhor. Por isso, se você tem glória a Deus, dê glória a Deus. Se você tem aleluia, dê aleluia. Se você adora Ele, adore-o na beleza da sua santidade. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que me preocupa? É que a Shekinah de Deus hoje não é num lugar, é na minha vida, é na sua vida. E sabe o que muitas vezes a gente fica um tanto preocupado? Quantos aqui podem levantar a mão dizendo: você sabe o que significa Icabô ou Icabode? Quantos sabem? Perceba uma coisa: nós somos a geração que menos lê Bíblia, nós somos a geração que menos busca a Deus, nós somos a geração que menos gasta tempo com as coisas do Senhor. Nós somos uma geração que pouco está preocupada em dobrar os joelhos. Nós somos uma geração que nos acostumamos a entrar pelas portas do sacerdote, impor as mãos e a gente sair de posse de vitória. Mas a gente se esquece que existe um caminho para a bênção, que as nossas vitórias e as lutas que nós travamos, elas serão, irmãos, triunfantes, muito mais quando nós mesmos tomarmos posição diante de Deus e buscarmos a presença de Deus, fechando a porta do quarto sobre si, orando com a face no chão e apresentando a Deus as nossas necessidades. Mas a gente se acostumou, porque na televisão a gente vê: venha para cá hoje, porque hoje o milagre. Não, meu irmão. O milagre acontece é quando você se move em favor da sua vida e da vida de outrem. Deixa eu te dizer uma coisa: Icabode foi um episódio na Bíblia, está lá em 1 Samuel, no capítulo 4, a partir do versículo 20 em diante, que quando os filhos de Eli têm uma ideia brilhante, ele diz: vamos levar a arca de Deus para a batalha, porque assim nós vamos sair vitoriosos. Meu irmão, você pode andar de Bíblia na mão, você pode dar testemunho de crente, mas se você não estiver na direção de Deus, nada vai acontecer de vitória na sua vida. Eles levaram a arca, se garantindo de que levando a arca teria vitória, mas quando chegaram na batalha, eles perderam a batalha. Os dois filhos do profeta Eli morreram na batalha, e aí volta um moço correndo para casa, chama o profeta Eli e diz assim: olha, meu pai, os teus filhos morreram em batalha. E Eli dá um susto e inclina para trás, e ele diz assim: tem mais, levaram a arca de Deus embora. E aí Eli quebra a cadeira, cai de costa, bate com o pescoço na porta e morre instantaneamente. Você vê que desgraça? Na mesma hora está saindo a nora do profeta Eli, grávida, ouviu a notícia e começou a ficar de cócoras, e foi agachando e sentindo dores na barriga, expeliu a criança. E as mulheres que estavam ali ajudando, amparando ela a fazer aquele parto forçado, dizem para ela: olha, não se preocupe, não fique agitada não, porque te nasceu um varão, olha, fique feliz. Mas ela morrendo, a Bíblia diz que ela não fez caso disso, ela não se importou porque era menino ou porque não era, porque a única coisa que saiu da sua boca foi: Icabode, foi-se a glória de Israel. Sabe o que ela traduziu para nós? Não importava o que estava acontecendo naquele evento, não importa se a gente está tendo uma grande vitória, se
Icabode. Deus nos chamou para ser Shekinah, mas muitas vezes estamos sendo Icabode. Você quer ver uma coisa? Eu não consigo entender como que às vezes a gente está num culto abençoado e sai um, entra o outro, começa a mensagem, o outro levanta a beber água no meio da palavra, conversa, masca chiclete. Você olha o corredor da igreja, às vezes parece um desfile da Vitória Secret, todo mundo com roupinha diferente, cada dia um modelinho novo, as coxas de fora, os bustos quase saindo pela roupa, o camarada vaidoso arrancando a sobrancelha, só falta vir de batom, e faz lá um desenho na barba, põe um risco na cabeça, fura o nariz para todo quanto é lado, se intitula crente. E aonde está a santidade de Deus nisso? Nós vamos aprendendo a palavra de Deus e vamos nos acostumando, mas a gente não tem transformação, a gente não muda. Eu olho para os nossos adolescentes, eles riem dos mais velhos, os nossos aqui não, né? Mas acontece, porque às vezes o camarada sobe aqui e fala aquele jeito interiorano, e aí eu olha como ele fala, né? Olha, o Araújo falou que é bobo. E a gente ri dos mais velhos, não tem pudor. A gente às vezes esnova o pai, porque ele é analfabeto e agora a gente fez faculdade e se esquece que muitas vezes o pai passou fome para que você pudesse ter alguma coisa. É uma geração que está sem pudor, que ouve músicas mundanas dentro de casa, e alguém está dizendo assim: depois você vai pensar, meu filho, não escuta essa música, mas ele ignora, para ele é normal. Onde está a santidade de Deus nisso? Quando você vier para a igreja e ao sentar nessas cadeiras tiver que fazer isso aqui, ó, não venha com essa maldita roupa, troca ela. A casa de Deus é santa e requer santidade no lugar. Deus está presente e se faz necessário reverência. E você acha que vai se enganando porque lá fora as igrejas estão pregando qualquer coisa? Aqui não, aqui Deus ainda requer santidade da nossa vida. Sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. Tem gente que não gosta desse tipo de mensagem, mas eu não estou preocupado se você gosta. Eu vou responder pela sua vida diante de Deus. Ou você arruma a sua vida, ou você vai perder tempo na presença de Deus. Essa vaidade exacerbada, eu não consigo entender como que uma mulher de Deus, do ciclo de oração, vai lá e deita em cima da cama, faz uma fotinha assim e põe no Facebook, na capa. Não consigo entender isso. Meninas de 14 anos, 13 anos, 12 anos, 11 anos, será que não tem pai? Será que os pais não olham o Facebook dos filhos? Ah, mas eu não sei mexer com esse trem não, pastor. Mas você diga para ela: vem aqui, senta aqui, me mostra como é que é esse negócio do seu Facebook, mostra as fotos que tem aí, eu quero ver. Na minha casa, eu já disse aos irmãos, vira e mexe, do mesmo jeito que eu faço com os obreiros aqui. Hoje você prega, mas ninguém me falou que ia pregar, não é problema meu, você é obreiro, você tem que saber da sua vida, você tem que ter vida de oração, você tem que ter vida de leitura da palavra de Deus, você tem que ter um devocional seu com Deus. Isso é obrigação do obreiro. Na minha casa não tem aviso, o dia que me dá na cabeça ali, assim, desce aqui e me pega o celular. Ah, mas para quê? Não interessa, quero ver. Não, mas eu estou conversando com essa conversa aí que eu quero ver, dá esse negócio aqui. Aí às vezes até respondo um amigo ou outro lá, e o camarada está pensando que a conversa: Giovana, você me toma uma cervejinha não? Eu digo assim: de onde saiu esse caboclo aqui? Não, ele entrou agora, ele então, e tome, belete na cara. O que é isso? É zelar pela santidade. E enquanto forem menores, eu estou lá.
O dia que forem maiores, querem viver sem a minha orientação, vaza, voa, bata asas e vá procurar o seu ninho. Mas enquanto estiver debaixo da minha orientação, segue as minhas regras e aquilo que Deus tem me ensinado sobre a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: nós somos Shekinah ou somos Icabode? Nós estamos vivendo para a glória de Deus ou para a vergonha de Deus? Eu preciso terminar, mas eu quero voltar aqui à palavra de Deus e encerramos. Todos nós que aqui estamos, nós estamos caminhando para amanhã. Bem certo que a Bíblia diz que o amanhã não nos pertence. Mas enquanto o Senhor permitir que eu esteja sobre a face da terra, eu tenho projetos de vida. Você tem projetos de vida. Se você perguntar ao mais velho aqui nessa noite, se você for lá do pastor Marcelino, o pastor Marcelino está com 100 anos, né? 101? 91. Pergunte para ele: pastor, o senhor já acabou, pode jubilar e descansar. Ele diz: não, senhor, eu quero ver esse templo novo, eu quero dar glória a Deus lá dentro, eu quero estar na conferência mundial de Pentecoste, e se você convidar ele para me pregar aqui, ele vem. Ele não, meu irmão, ele está a todo vapor. Sabe por quê? Porque ele tem um projeto de vida com 90 anos. Você tem um projeto de vida. Para o seu projeto de vida dar certo, ser triunfante, você precisa pelo menos seguir 3 princípios. É simples. Observe aí a palavra que nós acabamos de ler, capítulo 13, ou capítulo 1 e versículo 13 da primeira epístola de Pedro. E sabe por que nós estamos fazendo isso? Porque na segunda carta de João, ele diz que há um aferidor de medida para a minha santidade. Ele diz: aquele que está nele, em Cristo, anda como ele andou. Será que nós temos andado como ele anda? Será que temos vivido como ele viveu? Será que nós nos assemelhamos a Cristo em alguma coisa? Será que quando as pessoas olham para nós no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, onde a gente quer que esteja, alguém olha para nós e diz assim: Deus é na vida dele, eu vejo que tem algo diferente? Ou será que quando alguém olha para nós e diz assim: quem será esse aí? Chegou fazendo essa zoada tremenda. Será que a gente não faz vergonha por aí às vezes? Escute bem uma coisa: portanto, estando com a mente cingida ou preparada, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos oferece na revelação de Jesus Cristo. Algumas Bíblias dizem assim: com os ombros do seu entendimento cingido. O que é isso? Quando a gente fala de ombros, a gente fala de carregar a carga, suportar o peso. Quando você fala dos ombros da mente estando cingidos, é preparando a sua mente, preparando os seus pensamentos, revestindo eles, cingindo, moldando ele à vontade de Deus. Porque quando os seus pensamentos são cingidos por Deus, vem o que vier contra você, você refuta. Quando bate lá uma proposta, você diz: aqui não. Aí eu tinha um pastor que ele gostava de usar essa ilustração, né? Você já viu de manhã, quando você acorda atrasado, você corre para o ponto de ônibus, e aí já pegou ônibus em dia greve, que aí roda só uns 2 ou 3 na linha, aí você vai lá para o ponto e fica assim, né? Aí quando o ônibus vem chegando assim, você fala: vai parar. Aí o motorista olha para você e fala assim, ó, e aí você fala: meu Deus. Aí você sobe 2 pontos para lá para tentar pegar, aí vem o próximo e ele vai embora. A mesma coisa é o diabo quando vem nos tentar. Ele chega com a sua conversa, com os seus ardis, com as suas investidas, e quando ele começa a vir para o seu lado, você diz: aqui não, ó, aqui já está cheio da glória de Deus, aqui não tem espaço para mentira, para confusão, para fofoca, aqui não, aqui está cheio, pode passar direto, passa.
Assim você vai cingindo a sua mente. Com o quê? Com conhecimento da palavra de Deus, com vida de oração, com devoção a Deus, com devocional, com escola bíblica dominical, com busca incessante em fazer a vontade do Senhor. Segundo, versículo 14: como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Concupiscência fala de desejo desordenado, de vontade que está acima das suas forças, daquilo que você muitas vezes diz assim: eu não vou mais fazer isso, e quando você se vê, se pega fazendo de novo. Quando você fala de concupiscência, você está falando de alguma coisa que nasceu no seu coração e você perdeu o controle. Por que eu tenho que ter uma mente cingida? Porque os meus pensamentos me levarão a tomar decisões, e as minhas decisões não podem ser decididas pela inclinação do meu coração. Olha como isso é sério. Quando a gente olha para a vida de um moço chamado Sansão, esse moço, ele não podia ver uma mulher, ele namorava por todo mundo. Já viu isso? Todo mundo que ele conhecia, ele ficava apaixonadinho, queria casar. Alguém foi lá e roubou a namorada dele, deu para o outro, casou lá. Quando ele chegou para ver a noiva, ela já estava casada. Já pensou na coisa dessa? Aí lá na frente ele encontra uma moça pelo nome de Dalila. Aí ele corre e diz assim para os pais: ô pai, gostei de uma moça, ela está lá no meio dos filisteus lá. E o pai falou assim: mas não tem moça aqui para você casar aqui, meu filho? Você tem que procurar lá fora. Ele: mas é aquela que eu gostei, é aquela que eu vou casar. Não, não faça assim não, meu filho, casa com uma das nossas aqui. Eu falei: não, eu estou sentindo que no meu coração. Você já viu pessoas que você vai orientar e dizer assim: não, vou fazer o que o meu coração manda? Está perdido, meu filho. O que o teu coração manda te leva para a ruína, porque enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. E você deve guardar o teu coração, e coração fala de mente, de alma. Quando você está bem instruído pela palavra de Deus, o seu coração fica blindado. A sua decisão não vai se inclinar porque sente o seu coração, mas porque é aquilo que Deus te orientará a fazer. Então, como filhos obedientes, não fica seguindo o que você sente no seu coração. Siga o que Deus tem te orientado a fazer. Se a tua mente for cingida, a tua decisão será acertada. E aí, por versículo 15: antes, porém, começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, ou em toda a vossa maneira de viver. Quando você cinge os seus pensamentos, você decide andar no caminho certo. Quando você decide andar no caminho certo, os seus procedimentos, as suas ações, elas passam a agradar a Deus. O seu testemunho muda. Alguém que te via e dizia: isso aí não faz nada, quando ele vê você novamente, ele vai dizer assim: esse camarada é uma bênção. Por quê? Porque você cingiu a mente, tomou decisões acertadas e agiu de forma que agrada a Deus. Então qual é o passo? Pensamentos bons. Vamos ler lá em Filipenses no capítulo 4 e nós vamos encerrar por aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quem achou, pode ler para nós com a voz de trovão. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Alguém lê? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Amém. Tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é louvável a Deus, se isso traz louvor a Deus, pensa. Usa a sua cabeça para pensar em coisas que trazem louvores a Deus. É louvável a Deus pensar no que você está pensando? Continue pensando. Se algum pensamento que subiu no teu coração, você diz assim: Deus não se agrada disso, tire da tua vida, porque assim você vai estar guardando o seu coração. Decida obedecer a Deus como um filho obediente, porque José estava longe dos pais.
Sansão que viu Dalila e se enamorou? E você sabe muito bem como acabou Sansão, com os olhos furados, empurrando uma pedra de moinho, né? E depois foi morto no templo de Dagão. José não. José estava longe dos pais, não tinha o auxílio da família, estava dentro de um palácio, onde uma das mulheres mais bonitas do Egito mandou todos os criados embora e disse para ele: José, vem cá resolver um negócio aqui no meu quarto, deita-te comigo. Ele diz assim: não. Por que não? Porque ele tinha cingido a sua mente com uma promessa da parte de Deus. Ele diz assim: o meu Senhor aqui me pôs sobre toda esta casa, porém, ele disse: tem um limite, não toque na minha esposa. Bem sabia ele quem ela era, né? E ele diz assim: não vou tocar em você, porque fazendo isso eu desagradaria o meu Senhor e desagradaria o meu Deus. Sabe o que era isso? Mente cingida, coração decidido pelo certo, e as suas ações falaram mais alto do que a vontade daquela mulher irmã. Quando a gente olha para isso, a gente percebe, meu irmão, que o nosso testemunho, ele depende do que nós pensamos. O americano criou um adágio que diz que nós somos o que comemos. Não, você é o que você pensa. Aquilo que você pensa vai refletir as suas ações. Aquilo que você imagina no seu coração é que vai levar você a decidir pelo que é certo e pelo que é errado. E eu convido os irmãos a se colocarem de pé nesta noite. E eu quero nesta noite lançar aqui um desafio a você que entrou aqui. Eu sei que muitas vezes a palavra ela não agrada a todos, mas há um processo de santificação pelo qual você deve passar. Você perguntar para mim: pastor, você acredita que eu, na situação que eu estou, eu posso ser santo? Acredito. Porque por essas portas já entraram homens que eram viciados em droga, já entraram prostitutas, já entraram gente ruim, fofoqueiros do bairro, mas que aos poucos, no processo de santificação, foram negando essas ações e foram mudando sua vida. Então não importa como foi que você chegou aqui hoje, porque Deus tem um processo de santificação para você passar. E sabe o que eu acho lindo? É que quando você aceita o processo de santificação, Deus diz que você é também santificado por Ele. A Bíblia diz: aquele que Ele chamou, Ele também justificou. E a quem Ele justificou, Ele também santificou. Sabe o que é ser santificado por Deus? É mais ou menos isso aqui. É Deus te pegar no meio de tantas pessoas e dizer assim: a partir de hoje, você é escolhido por mim para carregar a minha Shekinah. Você é veículo da condução da minha glória em você. Eu te escolhi para te santificar. E este ato de santificar de Deus na sua vida é Deus vindo morar em você, fazer habitação em você, e as suas bênçãos te acompanharão. Há alguém aqui nesta noite que, ouvindo a palavra de Deus, entendeu que você precisa ser santificado por Deus? Você quer entregar a sua vida a Jesus? Aonde você está? Porque aquele véu que separava o povo da adoração, quando Jesus subiu ao madeiro e os seus braços se abriram, a Bíblia diz que ele deu um brado. Eu gosto dessa expressão. Ele deu um brado, dizendo: está consumado. Não foi o grito do moribundo, não foi o lamento do derrotado, foi o brado de vitória. Ele disse: está consumado. E na mesma hora a terra tremeu, o sol escureceu e o véu do templo foi rasgado de cima a baixo, como Deus dizendo: agora pode entrar. Você é a minha Shekinah. Eu não preciso mais de um lugar para estar. Você é templo da adoração de Deus. Aonde você está? Há alguém nesta noite que ouviu a palavra de Deus, quer fazer da tua casa, quer fazer da tua vida a casa de Deus?
Aonde você está? Eu quero orar por você. Eu sei que é difícil, eu sei que dá uma vergonha tremenda, mas não saia daqui sem deixar que Jesus entre em você. Seria inútil passar uma vida inteira recebendo bênçãos e não ter a salvação. Aonde você está? Eu quero orar por você. Quem sabe alguém provou do amor de Deus, serviu ao Senhor em algum lugar, mas se afastou, quer voltar hoje à presença de Deus, é a sua oportunidade. Quer reconciliar com o Senhor? Aonde você está? Não há ninguém? Eu não vou mais insistir. Não há ninguém? Que Deus assim continue abençoando a sua vida e te conceda uma nova oportunidade. Deus abençoe. Meus irmãos, amanhã